Olá, aluno. Tudo bem? E a sua família? Tá todo mundo com saúde aí? Espero que sim. A partir dessa aula, a gente vai falar sobre substantivo. E não é só uma aula. Vão se alongar entre mais ou menos 2, 3 até 4 aulas a gente falando sobre substantivo. Por quê? A gente vai entender o que morfologicamente é substantivo. Vamos entender qual é o gênero do substantivo, que existem dois. Vamos falar sobre grau do substantivo, que é o aumentativo, o diminutivo. Vamos falar sobre várias coisas relacionadas ao substantivo, que é uma palavrinha que a gente usa toda hora na nossa vida. Eu acredito até que a vida é feita de substantivos. Então, eu vou fazer a projeção de um slide. E se você quiser acompanhar também, a partir da página 73, 74 do seu livro, aí você vai passando as folhinhas e vai acompanhando comigo. Então, vamos lá falar sobre o substantivo? Vou projetar a tela e a gente começa agora. Vamos lá, substantivos. O bacana do substantivo é que a gente aprende junto também. Muito tempo que eu não vejo o que é substantivo, sabia? Muito tempo que eu não ensino a ninguém o que é substantivo. Vou começar a ensinar vocês agora, porque eu sempre falo de substantivo nas minhas aulas. Então, vamos aprender juntos? O substantivo, ele é uma classe gramatical de palavras variáveis. Por que a gente fala que elas são variáveis? Porque elas podem ser femininas, podem ser masculinas, podem ser no plural, podem ser no singular. E a gente dá nome aos seres com essas palavrinhas. Então, por exemplo, eu estou sentada agora numa cadeira. Essa cadeira é o quê? Um substantivo. Eu estava agora há pouco conversando com a minha filha, a Júlia. E Júlia é um substantivo. Vocês estão vendo que está tendo uma luminosidade aqui nessa parte do meu rosto? É o sol, está iluminado lá fora. Sol é substantivo, iluminado é um substantivo. Então, a partir daí, a gente vê que o que nos cerca, praticamente tudo que está à nossa volta, são substantivos. Então, a partir de agora, a gente começa uma viagem no mundo dos substantivos para aprender um pouquinho mais. Então, na parte da linguística, tá? Que estuda um pouquinho da língua portuguesa, a morfologia é o estudo da estrutura, ou seja, da forma que ela é feita, da formação de onde vem essa palavra e da classificação das palavras. Então, assim, uma particularidade, uma característica que a gente pode falar da morfologia é estudar as palavras olhando para elas de forma isolada e não dentro da sua participação numa frase ou num período. Então, quando eu falo cadeira, eu penso num objeto na minha cabeça. Quando eu falo janela, eu penso na janela. Quando eu falo espelho, então eu tenho que pensar nessa palavra sem ela estar dentro de uma oração ou de uma frase, num período me localizando. Então, a morfologia ela está agrupada em 10 classes gramaticais. Dessas classes gramaticais, a gente vai estudar a partir de agora o substantivo, mas eu fiz uma enumeração aí para vocês. Temos substantivos, artigos, adjetivos, numerais, pronomes e assim por diante. Eu não vou me alongar porque hoje a nossa primordial, a parte especial do nosso estudo, vai dar referência ao substantivo. Então, a gente tem que continuar. Então, como os substantivos eles designam seres de uma espécie ou coisas de uma forma genérica, a gente pode exemplificar com casa, sapo, felicidade, bondade, madeira, ponte, pessoa ou flor. Todas essas palavras, elas são substantivos. Só que os substantivos são classificados de acordo com as suas particularidades. Então, vamos lá? O substantivo pode ser próprio, muito importante, quando ele designa um ser específico. Então, por exemplo, meu nome é Ana Caroline. E o meu nome é um substantivo próprio. São Paulo é um substantivo próprio. Brasil,
Rita, Luiz, Mona Lisa, Leonardo da Vinci. São substantivos próprios. Substantivo concreto é aquele que designa os seres independente da sua existência, real ou imaginária. Então, Deus, saci, sereia, luz, fada, bruxa, mesa, disco, nuvem, trovão, eclipse. Algumas pessoas tendem a colocar que um substantivo concreto é aquele que eu posso tocar. Mas vamos fazer um exemplo? Deus eu não posso tocar, mas eu sei que Ele está aqui conosco o tempo inteiro. Então, desde que possamos formar uma imagem mental, independente do nome atribuído a este ser, tá? A essa existência, a gente dá um nome de substantivo concreto. Substantivo abstrato, ele vai nominar ações, qualidades, estados, tomados como seres. Ele vai indicar coisas que não existem, mas que são resultado de uma abstração. Exemplo que eu enumerei para vocês são carinho, felicidade, pobreza, honra, abraço, saudade e amor. O substantivo simples é aquele formado por um único radical. Na última aula que nós tivemos, a gente falou sobre radical. Então, o substantivo simples pode ser gato, telhado, luar, claridade e noite. Lembrando que, muito importante, a classificação simples tem a ver unicamente com o processo de formação, ou seja, por ele ter um único radical. Ele não passa por uma junção de outras palavras. Já o substantivo composto é formado por mais de um radical. Então, quando eu falo navio escola, que é um navio onde se ensinam, flor de lis, que é um tipo de flor, guarda-roupa, que é um lugar onde eu vou guardar as minhas roupas, passatempo, paraquedas, beija-flor, copo de leite, eu vou falar que ele é um substantivo composto, porque ele é formado por mais de um radical. Temos ainda o substantivo primitivo. Ele não tem origem em nenhuma outra palavra da língua. Por quê? Porque ele ocupa uma posição inicial na família das palavras. Então, lápis, laranja, círculo, disco, médico, ouro, verde, amor e pão são classificados, nominados como substantivo primitivo. E a partir desses substantivos primitivos, eu vou formar os substantivos derivados, que são aqueles que vêm originados de uma outra palavra, que são as primitivas. Aí a gente volta, né? Fica para lá, para cá, para lá, para cá. Então vamos lá. Lápis, lapiseira. Lápis é o primitivo, lapiseira é o derivado. Laranjada, circular, discoteca, medicina, esverdeado, desamor e panificadora. São exemplos de substantivo derivado. Então, você vai reparar que as classificações referentes aos substantivos vistas até aqui, elas vão formar pares opositivos, comum e próprio, simples composto, primitivo e derivado, concreto e abstrato. Tá fácil, não tá? Mas a gente tem ainda um substantivo que é muito importante, que é o substantivo coletivo. O substantivo coletivo, ele vai designar seres de uma mesma espécie, mesmo estando no singular. Ou seja, não é porque eu falo com S, coloco S no final, que eu vou colocar uma quantidade grande. Mas, quando eu falar de uma quantidade de uma espécie, tá? Suprimi-los, colocá-los como se eu colocasse todos numa caixinha, eu vou estar dando singularidade a eles. Então, vamos lá. Cardume é de peixes. Vocês já ouviram falar? Então, podem ser vários tipos de peixes. Agrupados são cardume. Cáfila é de camelos.
Eu coloquei uma lista com alguns substantivos coletivos, mas dentro do livro de vocês, vocês vão encontrar uma listagem muito maior. Então, o coletivo de lobos é alcateia, de ilhas, arquipélago, de bruxas, conciliábulo, de ladrões ou vadios, farândula, de lenha ou de capim, peixe, de foguetes, girândola, um molho de chaves ou de verduras, eu falo molho, tá? Porque é uma quantidade maior, não é um só, de soldados ou de anjos, falange, de desordeiros, nota, e assim por diante. É importante que você veja que esse coletivo é uma união de determinadas coisas num único local. Então, quando eu penso assim em peixes, tubarão, sardinha, dourado, eu penso em cardume, porque é uma quantidade grande de peixes num local só. Então, para eu agrupá-los, eu coloco um nome único neles, tá? Agora, olha só, vamos dar uma descansada, vamos dar uma respirada, porque não parou por aqui. A gente vai fazer um pouquinho de exercício, vai tirar as nossas dúvidas no fórum, e quando eu voltar, a gente vai falar de outro tipo de substantivo, sabe por quê? Porque tem muito substantivo ainda, e eles não param por aqui. Mas, por enquanto, tá bem facinho. Depois, eu vou dificultar um pouquinho, porque eu sei que você é capaz. A gente logo se vê. Um abraço.